Poroto Júnior. Venho apresentar esse trabalho de irrigação, manejo de irrigação, uso do tensiômetro. Tensiômetro e seu uso para no manejo de irrigação em hortaliças. O controle da tensão geralmente é realizado com o auxílio de um tensiômetro para valores até 70 kPa. Após 70 kPa, usa-se outros dispositivos. O manejo da irrigação por esse método ele é simples. A irrigação sempre será efetuada assim que a tensão atingir o máximo que não prejudique o desenvolvimento das plantas. O ideal é instalar o tensiômetro a medidas da raiz da planta. Você olha o seu estágio de desenvolvimento e instala o tensiômetro conforme esse estágio, a 20, 40 ou 60 centímetros, no caso do tomateiro. Irrigar no momento apropriado e na quantidade adequada, juntamente com a escolha correta do sistema de irrigação, são os principais segredos para o sucesso de uma produção de hortaliças. Sabe-se que hoje em dia, no Brasil, há muito desperdício de água. E muitos estudos têm se feito através do uso de equipamentos. O uso do tensiômetro é uma alternativa, uma vez que ele te avisa o momento mais adequado para irrigar. Os tensiômetros são sensores utilizados para a medição da tensão de água no solo. Os tensores disponíveis atualmente apresentam-se como um manômetro de tipo metálico ou de mercúrio. Para uma unidade de irrigação, devem-se instalar os medidores de tensão em pelo menos 3 pontos representativos da área, com o controle de irrigação realizado por médias leituras. O que seria isso? Você instalaria o tensiômetro em alguns pontos definidos da determinada área, vamos supor uma horta, onde esses 3 pontos serão feitos coletas diariamente, uma ou 2 vezes. Essas coletas você se baseia para saber qual a tensão de água no solo, qual a quantidade de água que existe no solo, e aí sim você vai decidir se vai irrigar ou não. O tensiômetro ele entra como um método de avisar o momento apropriado se for realizar a irrigação nesse solo. Como regra geral, a gente pode considerar as seguintes faixas de tensão matricial de água no solo. 0 a 10 kPa, que é o solo próximo à saturação. Leituras contínuas nessa faixa indicam irrigação em excesso, perda de água por drenagem profunda e deficiência na aeração por raiz. 10 a 20 kPa, solo com excelente condição de umidade e boa aeração. Faixa de tensão indicada para hortaliças, altamente sensíveis a déficit de água, solos arenosos ou irrigação por gotejamento. 20 kPa, 20 a 40, solo com boa condição de umidade e excelente aeração. 40 a 70, solo com limitada condição de umidade e excelente aeração. Maior que 70 kPa, solo com baixa disponibilidade de água e excelente aeração, fora do limite de funcionamento do tensiômetro. Algumas hortaliças elas trabalham com algumas faixas de tensão em kPa, sendo ela cada um em um sistema diferente de irrigação. Vamos lá. Sistema por aspersão. Vamos usar como exemplo a batata doce. Ela trabalha de 40 a 70% de tensão. No sistema por suco, a batata doce também trabalha de 40 a 70. No sistema por gotejamento, a batata doce vai cair para 20 a 40% de kPa. Antes de serem instalados, os tensiômetros devem ser devidamente preparados e testados para evitar problemas de funcionamento posterior, como encher o tubo do tensiômetro com água, levar o tensiômetro para o campo mantendo a cápsula imersa em água, uma vez que essa cápsula é porosa e ela absorve, então é melhor você deixá-la úmida já. Absorve sujeira. O tensiômetro deve ser instalado na área cultivada e local representativo de fácil acesso. Instalando o tensiômetro, as leituras de tensão deverão ser feitas antes do início da irrigação, tomando-se cuidado de verificar se não ocorreu perda de escorva. Por fim, o que a gente deve saber? Que as hortaliças são culturas que necessitam diariamente de água, uma quantidade X, durante praticamente toda a sua fase de cultivo, desde a hora que você plantou a quase praticamente a hora da colheita. E quando cultivado em regiões onde não apresenta chuvas regulares, se faz necessário o uso da irrigação por falta de água.
E o tensiômetro ele entra para te auxiliar a saber quando você vai irrigar, quanto você vai irrigar e por que você vai irrigar. O tensiômetro ele entra como um acessório para auxiliar a saber o momento como irrigar, correto de irrigar, evitando assim o desperdício da água e nos dando a quantidade de irrigação adequada para determinada cultura e o momento correto de realizar, fazendo com que as mesmas tenham uma produção de boa qualidade. Você planta o que colhe. Quando você usa o tensiômetro, você acaba gerando, ou vamos supor assim, ele te auxilia a economizar. Você vai plantar hoje, usar o tensiômetro para diminuir seus gastos. Por quê? Porque ele vai te auxiliar diminuindo a quantidade de água que você usa, o momento correto que você usa, a eficiência que você vai ter com ele, e a irrigação é bem maior do que sem o uso do irrigâmetro, do tensiômetro, desculpa. Quando você utiliza o tensiômetro, a produção ela pode ser elevada de 20 a 40%. Alguns estudos dizem isso. Quando é elevada essa produção, claramente seu rendimento também aumenta. E com o aumento da produção, o rendimento aumenta e também você pode diminuir o uso de água. É isso. Obrigado.